A falta de informação faz as pessoas fazer coisas que não deveriam. E o ser humano procura, né, colocar as pessoas fora do convívio. E deixei família, deixei mulher, filho, tudo para trás de mim. Entrava aqui e não podia sair mais. Esse medo exagerado é descabido. O paciente da hanseníase, que tiver alguma incapacidade física, dependendo do tipo de incapacidade, ele fica feio. E aí ele fica à margem da sociedade. Nós temos gente até hoje aqui dentro ainda que tem esse preconceito de lepra. Eu estou cansado, eu estou na hora de parar, estou na hora de descansar. Estou bem cansado disso. A gente tem que entender também que a gente está aqui para se curar. Esses hospitais em formatos de minicidade, de colônia, hoje não são mais necessários, não fazem mais parte da política do governo. Isso ocorreu no Brasil em 1940. O próprio Getúlio Vargas, ele esteve aqui inaugurando o Hospital Santa Teresa em 11 de março de 1940. Em todo o Brasil ele construía hospitais e que o tratamento era o isolamento, a internação compulsória. Quando foi criados os hospitais aqui, a gente sabe que lá na Europa isso não ia dar certo. Esses hospitais normalmente eram feitos longe das cidades, eles têm uma característica em comum, que sempre atrás de um rio, tudo isso pensando em dificultar a fuga. Esses hospitais, se nós voltarmos lá no início, normalmente quem fazia o trabalho de enfermagem não eram enfermeiros, não eram técnicos de enfermagem, eram irmãs de caridade, né? Aquele trabalho religioso como caridade, né? Eu não sei quem de saúde à época teria coragem de entrar aqui. Por tanto preconceito, por tanta falta de informação que as pessoas tinham a respeito da lepra. Então o papel das irmãs assim foi fundamental para que o paciente da hanseníase chegasse onde eles estão hoje. Aqui era bem diferente do que agora, né? Naquele tempo, todo tipo de mancha era considerado uma lepra, era o nome que eles davam. Se tu for ver a origem da palavra, lepra significa sujeira na pele. Então, se a gente for considerar a palavra em si, todo mundo é leproso, porque todo mundo tem uma manchinha. No Antigo Testamento tinha um pouco também que era questão de pecado, né? Tinha toda doença, essas doenças graves como pecado, né? Que era a consequência do pecado. Em algumas partes do mundo ainda é chamado de lepra. No Brasil, como quebra do preconceito, daquele termo bíblico de castigo e de doença, né? De história bíblica, de passagens de cura por Jesus e tal, decidiu-se trocar o nome então, chamar só hanseníase. Quando as pessoas vai internar onde? Ah, lá em Santa Teresa, lá nos leprosos. Só o fato de lembrar que era leproso, aí já tem o estigma e o preconceito embutido nessa palavra. Abolir o nome lepra, também com o objetivo de quebra do preconceito, desse estigma da doença. Teve alguns lugares aí que, enquanto eu não disse que eu era ranceniano, que eu estava só trabalhando para o ranceniano, estava bom. O dia que eu falei que eu era também, aí as portas fechou. Quando identificado um paciente com hanseníase, ele era retirado da sua casa, afastado da família, internado nesses hospitais que foram construídos e espalhados pelo Brasil. Isso aqui tem a história foi muito triste, assim, né? Triste para alguns, né? Porque vieram para cá, foram afastados, né? Das suas famílias, comunidade, porque eles eram até retirados, forçados, né? Naquela época vinha tu, o marido e os filhos que tinham. Você só pegava os documentos. As criação, carroça, isso era tudo dado para os vizinhos. Não tinha opção eu quero ou não quero, né? Você era suspeito, você já tinha doença, você acabava vindo.
Tanto é que muitos que vieram para cá acabavam fugindo e depois eles eram recapturados, como se algum crime tivesse cometido. Então tem toda uma história aí de separação, né? De cisão com a sociedade sadia, entre aspas, né? Quando o pessoal começou a internar aqui em 1940, falas de alguns pacientes que alguns já morreram, inclusive, mas tem um em especial, eu não vou citar o nome porque ele já morreu. Ele disse que quando chegaram lá no município onde ele morava e pegaram ele, botaram ele dentro do carro, ele olhou para trás e o pessoal estava botando fogo na casa. E a própria polícia da saúde jogava gasolina e queimava a casa. Então tu via a tua casa pegando fogo e traziam para cá. O meu pai teve aqui ele se internou a primeira vez em 52. Ele tinha essa doença. Então eu fui para a escola, aí eu estudei só 5 anos. Quando eles descobriram que eu era filho de um anceniano, eles não me aceitaram mais. Eles disseram, ó, você não pode mais estudar aqui porque você tem uma doença contagiosa. Eu não tinha nada. Em uma semana, minhas 2 pernas do joelho para baixo inchou e começou a abrir uns olhinhos d'água e arrebentou tudo em ferida. Aí é que eu descobri que eu tinha hanseníase. Então, são aquelas pessoas que, como se diz, deixaram a família jovens, né? E depois foram se distanciando, né? Então, é um sofrimento para eles. É. O paciente, uma vez internado, ele só era levado daqui se tivesse necessidade de fazer alguma coisa fora daqui. Entrava aqui e não podia sair mais. E eles ficavam aqui, né? Muitos findaram a vida aqui. Deve de ter alguns, né, morrido da doença logo em seguida, ou até morrido por desespero, né? Não se adaptou com isso aqui, sabendo que tu só ia entrar e daqui só para o cemitério, que tu não ia sair mais. O governo fez assim, ó, a gente vai ter que tirar a pessoa da sua casa, do convívio da sua família. Então, no mínimo, para mim tentar diminuir tudo isso que pode vir através de uma dicotomia, através de uma separação, eu tenho que oferecer em outro lugar. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma cidade. Se a gente for percorrer o hospital, ver que é construído com casinhas, com pavilhões, né? Para tentar deixar esse paciente o mais confortável possível. Tudo que tinha em Florianópolis, que é a capital nossa, aqui de Santa Catarina, tinha aqui dentro. Nós aqui tinha cartório, tabelionato, né? Tinha delegacia, tinha prefeitura. Tinha comércio interno, tinha anfiteatro, tinha cemitério, agricultura. Uma rádio, tinha uma alfaiataria muito boa aqui dentro. Então, assim, tudo que tinha numa grande cidade, aqui dentro foi criado. É bem agitado isso aqui. Alguns dos pacientes que internaram aqui chegaram bem jovens, né? Alguns na adolescência, e a gente sabe como é que é ser adolescente. Homem e mulher, de uma hora para outra alguma coisa vai acontecer. Isso é normal. E a irmã de noite passava casinha por casinha, pavilhão por pavilhão, para ver se tinha alguma ocorrência, alguma coisa de noite. E eles acabavam namorando, acabavam casando e, consequentemente, tendo relação sexual. E aí os filhos nasciam. Os filhos assim que nasciam eram separados dos pais? Muitas mães nunca viram a criança. Só enrolavam num pano, botavam numa Kombi e levavam para o preventório. Eles achavam que se os filhos continuassem a viver aqui dentro, poderiam também contrair a doença. Então a criança só nascia
E imediatamente após o parto, eles eram conduzidos ao educandário, que a gente chama, que é um local que foi construído a 20 quilômetros daqui, ali no roçado, para filhos de pacientes, à época chamados leprosos. Quantas crianças nasceram aqui dentro, que hoje são doutor, e nunca tiveram hanseníase? E a mãe estava enxertada na doença. Esse local, ele foi construído para que a gente pudesse, em algum momento da vida das pessoas, tentar restabelecer um vínculo entre pai e mãe. E durante as datas mais simbólicas do ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, essas crianças eram trazidas aqui para o Hospital Santa Teresa para ter um contato com os pais. As crianças, quando vinham para cá, eles tinham contato com o pai, mas assim do jeito que eu estou aqui, né? Eu sou filho de ranceniano, eu ficava do lado de cá. E o pai ou a mãe ficavam do lado de lá. Então esses aí são os filhos rancenianos, que hoje a gente está batalhando para uma indenização para eles. São em torno de 40 mil filhos no Brasil hoje. A indenização de 50 mil para cada um. Aqui em Santa Catarina, o pessoal, a equipe que foi montada lá em Brasília, veio conhecer também a nossa colônia, para ver como é que estava a situação primeiro de todo o espaço, para ver como é que estava a situação do paciente, né? E aquelas pessoas que foram internadas por internação compulsória, eles iam receber uma indenização. Uma indenização do governo federal para as pessoas que aqui vieram trazidas na marra, né, que foi internação compulsória. E hoje eles recebem um valor mensal, que hoje é mais que um salário mínimo, né? Foi a única desculpa que eu vi publicamente ter sido feita. A hanseníase, então, é uma doença contagiosa, muito parecida com a tuberculose, mas que, quando diagnosticada e tratada a tempo, perfeitamente curável e com diminuição das sequelas. Sequelas o mais comum, sequelas em mãos, garras, reabsorções ósseas, sequela de face, com desabamento de pirâmide nasal, com queda de sobrancelha, com algumas lesões oculares que pode levar inclusive até a cegueira. Isso tudo ainda pode acontecer mesmo você fazendo o tratamento medicamentoso. A hanseníase tem uma predileção por lesões nos nervos periféricos, então alteração de sensibilidade da pele, e lesões cutâneas. Então ela se apresenta às vezes como manchas na pele. Manchas e que tem como principal sintoma a diminuição da sensibilidade. Eu não caminhava mais. Estava só na cadeira e lastrou muita ferida, né? O músculo da perna da gente embaixo, assim, tinha acertado tudo para fora, né? Nossa. E daí o couro não vinha, né? Não fechava. Daí eu mandei tirar. Eles cortaram aqui. Em cima, quase tudo. A maioria, todo ele aí tem úlceras, que tem falta de circulação de sangue. Que hanseníase é daqui para baixo. E daqui para baixo. E aqui. Isso é hanseníase. O resto não. Não tem no sangue, não tem no esperma, não tem nada. A transmissão não é feita no contato direto, como a gente pensa. Então é muito mais por via aérea. Então, na fala, por gotícula de saliva, assim como a tuberculose, por exemplo. E ela é de baixo contágio. Então, normalmente, o contágio é intradomiciliar, é intrafamiliar, é um contato prolongado. Não é num aperto de mão, não é numa conversa de corredor que você vai adquirir hanseníase. Quando tu descobre que o paciente tem a doença, tu inicia um tratamento através da poliquimioterapia, o que tu estás quebrando? Tu estás quebrando, na verdade, a possibilidade dessa pessoa que está doente transmitir a doença para outra pessoa. Lembrar que 90% da população tem uma imunidade natural à hanseníase. Hoje em dia tu faz tratamento no ambulatório, não precisa vir para cá. Porque hoje a gente não tem realmente necessidade de internar para a hanseníase. E quando isso é necessário, pode ser feito em hospital geral. Não tem necessidade de um hospital específico para tratar hanseníase. O Brasil, ele coloca que tem 2 estados que têm a doença sob controle. O primeiro foi Rio Grande do Sul e o segundo é Santa Catarina. Região sul
tem a doença sob controle do ponto de vista de saúde pública desde a da década de 90. Então, doença sob controle quer dizer um caso para cada 10 mil habitantes, menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Se a gente chegou nesse patamar, a gente tem que continuar controlando. Hoje nós precisamos de outras coisas aqui dentro, para manter o hospital e não deixar ele fechar, não deixar ele se acabar. O hospital em Santa Catarina chegou a ter 700 pacientes internados. Hoje tem menos de 30. Que esses velhinhos que nós temos aí, isso aí com o tempo eles vão indo, eles vão deixando nós. Até porque já estão com uma idade boa, né? Logicamente, hoje permanece no hospital muito mais por uma perda de convívio social e uma perda de familiares do que propriamente pela necessidade da doença. Então daí eu ficar o resto da minha vida aí mesmo. Meu relento era aqui mesmo, tem que ficar aqui. Não sei quanto tempo. 25 anos passou tão ligeiro. Saudade dos meus vizinhos, amigos de confiança. Também do meu carro novo, tudo me vem na lembrança. Ao terminar esta viagem, voltarei com esperança. Rever o que me pertence, quem espera sempre alcança. Quero chegar no meu lar, na perua buzinando, pra ver as crianças em festa na hora em que vou chegando. Quero matar a saudade que está quase me matando. Agora para violão, não vê que eu estou chorando.